Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 dessa semana e nós iremos continuar fazendo os exercícios sobre esfera. Então, a questão 4 diz assim: uma esfera de raio R tem volume V e a área de sua superfície igual a A. Expresse, em função de V e de A, o volume e a área da superfície da esfera obtida em cada um dos casos seguintes. O raio é dobrado. E a letra B, o raio é reduzido à terça parte. Então, a pergunta é, eu tenho uma esfera que tem volume V e área A, e quando o raio é dobrado, o que acontece com a área e com o volume? E quando o raio é reduzido a um terço, o que acontece com a área e com o volume? Então, vamos resolvendo a letra A, quando o raio é dobrado. Então, minha área inicial vai ser quem? 4πr ao quadrado, que é a área da superfície. Isso é a área inicial. Então, quando eu dobro o raio, eu vou chamar o novo raio de R'. E esse R' vai ser o dobro do raio que eu tinha. Então, a área inicial eu fiz com raio R. Então, quando eu dobrar, vai ser 2R. Então, vamos lá. Então, a área final vai ser quem? Vai ser 4πr' ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? No lugar de R', eu vou colocar 2R, porque é o dobro do raio anterior. Então, vai ser 4π vezes 2R ao quadrado. Então, vai ser 4π vezes 4R ao quadrado. Vou só ajeitar aqui. Vai ser 4. Peguei um 4, separei. Depois baixei o outro 4, o π e o R ao quadrado. Por que eu separei? Porque 4πr ao quadrado é o valor da área inicial. Então, quer dizer que a área final vai ser 4 vezes a área inicial. Isso quer dizer o quê? Que quando o raio é dobrado, a área fica multiplicada por 4. E o que acontece com o volume? Então, vamos lá. O volume inicial é quem? 4πr ao cubo sobre 3. Então, vou dobrar o raio. Então, o raio vai ser 2R. O R'. Então, quem vai ser o volume final? 4πr' ao cubo sobre 3. Bom, aí quem é R'? R' é 2R, então vai ser 4π vezes 2R ao cubo sobre 3. 4π vezes 2R ao cubo é 8R ao cubo sobre 3. Então vai ser, vou só ajeitar lá em cima, separei o 8 e deixei 4πr ao cubo sobre 3. Tirando o 8 da fração, fica 8 vezes 4πr ao cubo sobre 3. Por que eu separei? Porque 4πr ao cubo sobre 3 é o volume inicial. Então, o volume final vai ser 8 vezes o volume inicial. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu dobro o raio, o volume fica multiplicado por 8. Agora vamos para a letra B. A letra B é quando o raio fica 1/3. Então, a área inicial vai ser quem? A área inicial vai ser 4πr ao quadrado. Então, o raio vai ser dividido por 3, porque é a terça parte. Então, quem é a área final? 4πr ao cubo, 4πr ao quadrado. Aí, 4πr' ao quadrado, eu vou trocar R' por quem? Por R sobre 3. Então, vai ser 4π vezes R sobre 3 ao quadrado é R ao quadrado sobre 9. Vou só ajeitar 1 sobre 9, vou passar para frente, vezes quem? 4πr ao quadrado. Isso quer dizer que 4πr ao quadrado é a área inicial. Então, a área final vai ser 1/9 da área inicial. Isso quer dizer que quando o raio é 1/3, a área fica multiplicada por 1/9. E a letra B pede o volume, Continuando com a letra B, o volume. Então, o volume inicial, 4πr ao cubo sobre 3. Então, vou pegar o raio inicial e vou dividir por 3. Então, vai ser, final, vai ser 4πr' sobre 3. R' ao cubo sobre 3. Substituindo no lugar de R', R sobre 3. Então, vai ficar 4πr sobre 3 ao cubo sobre 3. Então, vai ser 4π vezes R sobre 3 ao cubo vai ser R ao cubo sobre 27. Isso tudo sobre 3.
isso vai ser 1 sobre 27, 4πr ao cubo sobre 3. Vou trazer o 27 multiplicando a fração, então vai ser 4πr sobre 3, r ao cubo, 4πr sobre 1 vezes 4πr ao cubo sobre 27 vezes 3. Então, 4πr ao cubo sobre 3 é o volume inicial, então vai ser 1 sobre 7 do volume inicial. Isso quer dizer que quando o volume é dividido por 3, quando o raio é dividido por 3, o volume fica multiplicado por 1 sobre 27. Qual é a conclusão dessa questão? É que o que acontece com o raio, o que acontece com o raio, basta elevar ele ao quadrado e multiplicar por a nova área. Então, quando o raio é dobrado, a área fica 2 ao quadrado, ou seja, a área fica multiplicada por 4. Quando é 1 sobre 3, basta fazer 1 sobre 3 ao quadrado, então a área fica 1 sobre 9. E o volume basta elevar ao cubo. Então, quando o raio é dobrado, 2 ao cubo, o raio ficou multiplicado por 8. E R 1 sobre 3 vai ser 1 sobre 3 ao cubo, que vai ser 1 sobre 27. Ok? Essa é a conclusão da questão. Vamos para a questão 5. A questão 5 diz assim: para o enfeite de Natal, Silvana colocou em um recipiente de vidro na forma de cone circular reto 200 bolinhas de mesmo tamanho coloridas e maciças e preencheu o espaço vazio com o líquido colorido. As medidas do diâmetro da base e da altura do recipiente são 20 centímetros e 30 centímetros, respectivamente, e a medida do diâmetro de cada bolinha é 3. Considere π aproximadamente 3,1. A letra A, determine o volume do líquido usado para preencher o recipiente. E a letra B, qual seria a resposta do item se Silvana tivesse comprado 200 bolinhas com diâmetro medindo a metade do diâmetro da bolinha utilizada. Então vamos lá. Como é que eu faço para saber o volume do líquido? Eu calculo o volume do recipiente, que é o volume do cone. Depois calculo o volume das 200 bolinhas, porque as 200 bolinhas vão ser colocadas dentro do cone. E o que sobrar vai ser quem? Vai ser o volume do cone menos o volume das esferas, das esferinhas. E a letra B vai ser do mesmo jeito, só o raio que vai ser a metade do anterior. Então vamos lá. Para a gente calcular o volume do cone, a gente não precisa fazer nada. Por quê? Porque ele tem o diâmetro, que é 20, então quer dizer que o raio é 10 e a altura que é 30. Ok? E para calcular o volume das bolinhas, também não precisa fazer nada, porque deu o diâmetro da bolinha, que é 3. Então, se o diâmetro é 3, quer dizer que o raio da bolinha é 1,5. Então, vamos para a questão. Então, para descobrir o volume do líquido, basta subtrair o volume do cone pelo volume das 200 esferinhas. Tá? Então, calculando primeiro o volume do cone. O volume do cone, πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Então, vai ser, quem é π? 3,1 vezes r ao quadrado. O diâmetro é 20, então o raio é 10, vezes a altura, que é 30. Então, vai ser 3,1 vezes 10 ao quadrado, 100, vezes 30 sobre 3. Então, 3,1 vezes 100 vai dar 310. 310 vezes 30 vai dar 9.300 sobre 3. 9.300 sobre 3 vai dar 3.100. Isso é o volume do cone. Vamos calcular o volume de uma bolinha. Então, o volume de uma bolinha vai ser quem? πr ao cubo sobre 3. E aí o raio é quem? Ele disse que o diâmetro era 3, então o raio é 1,5. Então vai ser 4 vezes π, 3,1, vezes o raio, 1,5 ao cubo sobre 3. Então vai ser 4 vezes 3,1 vezes 1,5 ao cubo é 3,375 sobre 3. Multiplicando 4 vezes 3,1 vezes 3,375 vai dar 41,85 sobre 3. E essa divisão vai ser 13,95 centímetros cúbicos. Lembrando que esse é o volume de uma delas. Como tem 200, calculando o volume das 200, basta pegar o quê?
o volume das bolinhas vai ser 200 vezes o volume que a gente achou. Então vai ser 200 vezes 13,95. 200 vezes 13,95 vai dar 2.790. Então quer dizer que o volume que sobra é o volume do cone menos o volume das 200 bolinhas que eu chamei de V de B. Então o volume do líquido vai ser quem? Vai ser o volume do cone, 3.100, menos o volume das 200 bolinhas, que é 2.790. Isso quer dizer que o volume do líquido vai ser 310 centímetros cúbicos. Agora vamos fazer a letra B. A letra B é qual seria a resposta do item caso a bolinha tivesse a metade do diâmetro utilizado. Então observe, o cone ele não vai mudar, ele vai ter o mesmo volume, 3.100, só o que vai mudar é o volume das esferas. E as esferas era, na letra A, o item A, nós tínhamos o raio de 1,5, no item B nós vamos ter a metade, então vai ser 1,5 sobre 2, que vai ser 0,75, ok? Então calculando o volume de uma das bolinhas, vai ser 4πr ao cubo sobre 3, então vai ser 4 vezes 3,1 vezes a metade do diâmetro anterior. Então o diâmetro da letra A era 3, o diâmetro, a metade do diâmetro vai ser 1,5. Como a metade do diâmetro é o raio, então é 1,5 sobre 2, que vai dar 0,75 ao cubo sobre 3. Então vai ser 4 vezes 3,1 vezes 0,75 ao cubo, vai dar esse número aí, 0,421875. Então, multiplicando tudo isso aí, vai ser 5,23125 sobre 3, que essa divisão vai dar 1,74375. Então, como ele quer de 200 bolinhas, ali era o volume apenas de uma, então basta pegar aquele volume que nós achamos e multiplicar por 200. Então vai ser 200 vezes 1,74375. Fazendo o produto, esse produto aí vai dar 348,75. Agora o volume do líquido é fazer o volume do cone menos o volume das 200 esferinhas. Então vai ser 3.100, que é o volume do cone, ele não mudou. A única coisa que mudou foi o raio das esferas, menos 348,75. Essa subtração vai dar 2.751,25, ok? Com isso nós finalizamos a questão 5. Vamos para a questão 6, a última questão da semana. Um aquecedor de gás tem a forma de um cilindro com duas esferas acopladas em suas extremidades, como mostra a figura. Sabendo que o diâmetro da base é 0,9 metros e que o comprimento total do aquecedor é 1,90, calcule a área de sua superfície e a letra B, o volume máximo que pode conter, que esse interior pode conter em litros. E aí ele disse que era para a gente usar π aproximadamente 3. Então observe o seguinte, para a gente calcular a área, nós temos o que? A metade da esfera de um lado, a metade da esfera do outro. Então quando eu juntar as duas metades vai formar uma esfera e no meio nós temos um cilindro. Então para a gente calcular a área vai ser o que? Vai ser a área lateral do cilindro mais a área de uma esfera, porque eu tenho duas semisferas, então quando eu junto eu formo da esfera. E para calcular o volume do mesmo jeito, é o volume do cilindro mais o volume de uma esfera, porque eu tenho duas semisferas e as duas semisferas formam uma esfera completa. Então vamos lá. A área da superfície. Então esboçaremos a situação abaixo para vocês compreenderem melhor o problema. Então eu tenho quem? Ele disse que eu tenho o diâmetro que é 0,9 e o tamanho total de uma ponta da semisfera até a outra ponta da semisfera é 1,9. Então eu tenho o seguinte, então se o diâmetro é 0,9, quer dizer que o meu raio é quem? É metade do diâmetro, que é 0,45. Então raio 0,45. E quem é a altura desse cilindro? A altura desse cilindro vai ser
Como eu tenho o raio 0,45 de um lado e 0,45 do lado, e o tamanho dele todinho é 1,9, então basta fazer o quê? Para mim encontrar a altura do cilindro, né? Basta fazer o quê? A altura do cilindro vai ser 1,9, que é o tamanho total, menos 2 vezes 0,45, porque é o raio da esfera de um lado e o raio da esfera do outro lado. Então a altura do cilindro vai ser 1,9 menos 2 vezes 0,45, vai dar 0,9. A altura do cilindro é 1. Pronto, agora eu tenho a altura do cilindro, eu tenho o raio do cilindro, que é 0,45, tenho o raio da esfera, que é 0,45, e com isso nós podemos encontrar o que nós estamos à procura. Então, calculando a área lateral, lembrando que a área total vai ser a área lateral do cilindro, mais a área da esfera, porque eu tenho duas semisferas, quando eu junto eu tenho uma esfera completa. Então, a área lateral do cilindro, 2πr vezes h. Então, vai ser 2 vezes quem é π, 3, vezes quem é r, 0,45, vezes a altura, que é 1. Então, vai ser, multiplicando todo mundo aí, 2,7 metros quadrados. Quem é a área da superfície esférica? A área da superfície é 4πr ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes, quem é π, 3, vezes r ao quadrado é 0,45 ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 0,45 ao quadrado, vai dar 0,2025. Fazendo esse produto aí, vai dar 2,45, 2,43. E aí, a área da superfície do aquecedor vai ser a área lateral do cilindro mais a área da superfície da esfera. Então, vai ser 2,7 mais 2,43. Somando os dois, vai dar 5,13. Agora, nós vamos para o volume. Calculo o volume da esfera, calculo o volume do cilindro e soma os dois. Então, vamos lá. Calculando o volume do cilindro. Quem é o volume do cilindro? 4πr ao quadrado vezes h. Então, o volume do cilindro vai ser π, 3. Quem é r? 0,45 ao quadrado vezes h, que é 1. Então, vai ser 3 vezes 0,45 ao quadrado. Vai dar 0,2025 vezes 1, que vai dar, multiplicando isso aí, 0,6775. Bom, como ele quer em litros, eu tenho que transformar isso aí para decímetro quadrado. Então, de metro quadrado para decímetro quadrado é uma casa à direita, cúbico na verdade. De metro cúbico para decímetro cúbico é uma casa à direita, cada casa é 1000, então uma casa à direita multiplica por 1000. Então, 0,6075 vezes 1000 vai dar 607,5 decímetros cúbicos. E a quantidade de decímetro cúbico é a mesma quantidade em litros. Então, vai ser 607,5 litros. Isso do cilindro. Agora, nós vamos procurar o volume da esfera. Então, o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Então, vai ser 4 vezes π, 3, vezes 0,45 ao cubo sobre 3. Então, cancelo 3 com 3, sobrou quem? 4 vezes 0,45 ao cubo, que vai dar 0,091125. Multiplicando isso aí, vai dar 0,3645 metros cúbicos. Como eu quero em litros, metro cúbico para decímetro cúbico é uma casa à direita, então multiplica por 1000, que vai dar 364,5. E a quantidade de decímetro cúbico é a mesma quantidade em litros. Então, eu tenho 364,5 litros da esfera. E aí, o volume total daquele recipiente vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera. Então, vai ser o volume de gás que aquele recipiente aceita, é 607,5 mais 364,5. Então, o volume total vai ser 972 litros. Com isso, nós finalizamos as aulas desta semana. Espero que vocês saiam bem dos exercícios. Tchau, fui e até a próxima semana.